Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online de hoje. Vai começar daqui a pouquinho, tá bom? Logo depois da nossa abertura, são só 15 segundos, mais ou menos, 20 segundos, rapidinho. Dá até tempo de você pegar um copinho d'água aí ou um cafezinho se você estiver precisando, tá bom? De novo, seja muito bem-vindo à nossa reunião online de hoje e vamos que vamos. Boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos à reunião online de hoje. Hoje é domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa, um domingo que celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um domingo muito legal para todos nós, muito importante no calendário cristão, e a gente vai meditar um pouco sobre esse momento importante na jornada de Jesus, da vida dele, do ministério dele. E eu acredito que Deus tem um recado, tem palavras, tem coisas para falar com a gente hoje que são muito importantes, são muito boas. Eu confesso que conforme eu meditava, Deus falou muito ao meu coração, muitas coisas diferentes, e eu tentei ser o mais disciplinado possível para trazer uma mensagem de vida e esperança para você que está comigo aqui hoje. Tá? Eu quero aproveitar e pedir para você, deixar um like aí, escrever um comentário, seguir a gente nas redes sociais, procurar por PMB Church, primeira igreja, a primeira metodista brasileira, tanto no YouTube quanto no Instagram, ou Primeira Metodista Brasileira no Facebook. Segue a gente lá, tá bom? Você já me conhece, meu nome é Lucas Bonatti e eu sou pastor da PMB, a Primeira Metodista Brasileira aqui em Downtown Miami. Uma alegria muito grande compartilhar esse momento com vocês. Vamos orar para a gente preparar nossos corações e mentes para adorarmos a Deus nesse momento. Deus de amor e bondade, nós apresentamos nossas vidas diante de Ti, pedindo, Senhor, que Tu venha nos perdoar, nos limpar, nos purificar e nos abençoar. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para crescermos em graça, para crescermos em amor e para participarmos da Tua missão, para realizarmos a Tua vontade, para apresentar o Teu amor e o Teu carinho às pessoas que nos rodeiam. Em nome de Jesus, fala conosco e nos transforma nesse momento, nessa reunião. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar.
Leitura de hoje, Lucas 19, de 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Palavra do Senhor para a gente hoje. É isso aí, pessoal. Está chegando a hora, hein? Está chegando a hora. Nas últimas semanas, nós estamos explorando a nossa condição humana. Nós estamos expondo os nossos pecados e buscando respostas em Deus, buscando maneiras de ver a graça de Deus superando o nosso pecado. Nós estamos clamando a Deus por mudança, por transformação. Estamos clamando por um coração puro. E estamos fazendo isso porque sabemos que a Páscoa está chegando. Sabemos que a lembrança do sofrimento de Jesus, a tortura física, emocional e espiritual que ele sofreu em nosso favor, será lembrada pelo mundo inteiro nessa semana, a qual chamamos de Semana Santa. E hoje é domingo de Ramos, é o dia que nós lembramos a nós mesmos por que queremos um coração puro. É o dia de olharmos menos para nós mesmos, é dia de sermos menos egocêntricos, é dia de olharmos para Jesus e lembrar que todos os pontos soltos do plano de Deus começavam a se conectar a ponto de revelar a majestade profética de Jesus e o amor incondicional de Deus por cada um de nós. Pois o Filho de Deus, o Deus Filho, aquele que estava na criação, que se encarnou e viveu as dificuldades da vida humana como demonstração de amor, cuidado e para a restauração da presença de Deus em nosso meio, o nosso Senhor, Messias e Rei, ele iniciava o último capítulo da sua vida aqui nesse mundo. Tudo que Jesus fez em vida o trouxe a esse momento. Ele foi batizado, foi tentado e serviu a todos, a ricos e a pobres, poderosos e excluídos. Ele fez discípulos entre fariseus, ele curou cegos, leprosos, trouxe dignidade a mulheres consideradas párias na sociedade. Ele fez os discípulos pescadores de seus discípulos, curou enfermos, subjugou espíritos malignos, ressuscitou a Lázaro. Ele atraiu multidões, ele ensinou, revelou a vontade de Deus, revelou a natureza de Deus. Ele confrontou aqueles que envergonhavam a Deus, ele desafiou os poderosos, ele expôs o pecado social de Israel. Esse homem, esse líder, esse carpinteiro feito rabi, finalmente chega a Jerusalém, onde morrem os profetas. Esse lugar onde Deus quis habitar para facilitar a vida do seu povo. Esse lugar especial na história do povo hebreu. Esse lugar especial para a revelação de Deus através do texto bíblico. Moradia de muitos reis. Finalmente, Jesus chega a Jerusalém. E com ele uma multidão que o seguia desde Betânia, desde a casa de Lázaro. Multidão que espalha a notícia de que o novo rei de Israel está chegando. E como acontecera no passado, as pessoas saem de suas casas para saudar a esse postulante ao trono, a esse novo líder, a esse novo libertador. Na cabeça daquelas pessoas, esse era o papel que Jesus cumpria. Esse seria o líder enviado por Deus, como fora Gideão, como fora Davi, e finalmente o Império Romano seria expulso daquelas terras. E a prosperidade oferecida por Deus, o El Shaddai, seria finalmente uma realidade na vida daquelas pessoas. E conforme Jesus chegava à cidade de Jerusalém, as pessoas lançavam seus mantos para honrar o futuro rei de Israel, conforme escreve Lucas. Já Mateus escreve que uns estendiam suas vestes e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E eles gritavam dizendo: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa é uma referência clara ao Salmo 118, que era usado esse salmo pelo povo judeu para saudar os seus reis, que era usado para comunicar e celebrar que a vontade de Deus se cumpria no meio do seu povo, daquele povo, o povo de Deus. E ao perceberem que esse povo estava acreditando que a vontade de Deus estava se cumprindo através de Jesus, o carpinteiro feito rabi, que desafiava a autoridade dos doutores da lei e dos populares líderes religiosos, alguns fariseus tentam controlar a narrativa e pedem que Jesus repreendesse os seus seguidores e os mandassem calar a boca. Para os fariseus, gritar bendito é aquele que vem em nome do Senhor, naquele momento soava como um palavrão. Mas Jesus, consciente da importância daquele momento, ciente da significância daquele momento, responde dizendo: meu camarada, ainda que eu peça para essa multidão se calar, as pedras pelo caminho clamarão.
A criação clamará, porque o Filho de Deus, o Criador, está passando e nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode atrapalhar o cumprimento da vontade de Deus. Então apertem os cintos, que o papo agora é sério. É seríssimo. Meus amigos e minhas amigas, ao imaginar essa cena, eu procurei aqui pensar no exemplo que refletisse, que comunicasse a sensação de finalmente ver algo super esperado se concretizando, se tornando realidade. Talvez você tenha sido a primeira pessoa na sua família a conseguir um diploma universitário, isso vem à sua mente. Talvez você tenha sido o primeiro da sua família a passar num concurso público. Eu, obviamente, pensei no nascimento da minha filha, chegada daquele bebê que nós esperávamos há tanto tempo, e que estava a caminho, e a qualquer momento ela deixaria o corpo da minha esposa e gritaria, marcando a presença dela nas nossas vidas. E a partir daquele momento, tudo seria diferente. Jesus chega a Jerusalém para cumprir o seu destino, a sua missão. A missão de se tornar o Salvador de toda a humanidade. O plano de Deus estava em movimento e nada podia parar a ação de Deus. Mas antes de entrar na cidade, de acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus olha para a cidade de Jerusalém e chora, dizendo: "Ah, Jerusalém, se você soubesse o que realmente traz a paz, não é a guerra, não é a revolução político-militar. Se você compreendesse o que e quem traz a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. O problema, Jerusalém, é que você continua rejeitando a vontade de Deus, você continua clamando por salvação, por libertação, mas só para se livrar do seu opressor. Quantas vezes te livrou dos seus opressores? Quantas vezes vocês celebraram a Deus e depois de um período de calmaria vocês abandonaram a vontade de Deus? Quantas vezes vocês trocaram as promessas de Deus por pratos de lentilhas, como fez Esaú? Deus se fez presente na forma mais sublime e humilde. Deus está habitando entre vocês e ao invés de vocês aceitarem esse Deus, vocês querem um general libertador, um novo rei guerreiro. O pecado de vocês impede que vocês enxerguem a vontade de Deus, como no passado. E como no passado vocês rejeitaram os caminhos de Deus e foram destruídos, foram exilados. Outra vez seus inimigos irão te cercar e vão destruir tudo que vocês idolatram. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. E Jesus chorava. E não foi a primeira vez. No próprio Evangelho de Lucas, nós lemos o lamento de Jesus no capítulo 13, em que ele diz: "Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor." Quantas vezes eu e você, meu irmão, minha irmã, rejeitamos bons conselhos? Quantas vezes nós amarguramos derrotas porque não demos ouvidos à palavra de Deus ou aos profetas e profetisas enviados por Deus? Quantas vezes nossa vida empaca porque não abrimos mão daquele pecado gostosinho que não queremos largar de jeito nenhum? Tem gente que acha que Deus castiga o pecado como se a vontade de Deus fosse nos punir. Como se fosse essa a prioridade de Deus, quando na verdade a vontade de Deus é que nós vivamos frutificando, prosperando, florescendo, desfrutando da vontade e da presença de Deus nas nossas vidas. Na semana passada eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que reclamava que a existência do sofrimento no mundo é ou prova de que Deus não existe ou que Deus não é bom, que Ele é um pai ruim. E eu perguntei: mas por que você diz isso? E conforme nós fomos conversando, ficou claro que para aquela pessoa, como para muitos de nós, Deus é um ser controlador e que se qualquer coisa acontece, acontece porque Deus faz acontecer. E esse é um tema difícil, é super delicado e ao mesmo tempo muito bom de se investigar, de conversar. E para mim é uma resposta muito simples que coloca tudo no lugar. Mas o fato de ser simples para mim não significa que é simples para você. Na verdade, pode ser tão revolucionário para você que chega a ser temeroso. E dificilmente você vai aceitar a minha opinião nesse momento. Mas eu respondi àquela pessoa o seguinte: eu falei, o problema é que Deus pode todas as coisas, menos aquelas coisas que negam a sua própria natureza. E Deus é amor, Deus não ama, Ele é amor. Não amar não é uma opção para Deus. Assim como Deus não pode criar uma bola quadrada, como pediu o Kiko do Chaves, Deus não consegue não amar, porque Ele é constituído por amor. E existe um elemento do amor que proíbe que Deus elimine todo o sofrimento do mundo, e isso é o livre-arbítrio.
Se Deus não permite que eu e você tenhamos a liberdade de escolha, significa que nós não somos livres, ao contrário, somos escravos. E as nossas ações são determinadas pelo desejo de outra pessoa, de outro ser. E se outro ser nos faz pecar, nós não somos culpados pelo nosso pecado, mas aquele que nos controla é o verdadeiro culpado. Mas desde a narrativa do Éden, nós aprendemos que Deus permite a nós humanos a possibilidade de escolha. E cada escolha tem uma consequência, no mínimo uma consequência. E a Bíblia usa uma linguagem forte ao dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado, da desobediência e a consequência da rejeição à vontade de Deus é o sofrimento. Deus nos ama e porque nos ama, Ele nos fez e nos quer livres. Deus me dá, Deus te dá a liberdade e a autonomia de dizer não, inclusive para Ele, para os planos dEle. E a Israel do primeiro século fez exatamente isso. Eles rejeitaram o Deus encarnado, Jesus Cristo. E por isso Jesus lamentou. E por isso Jesus chorou. Jesus chorou porque o povo clamava por salvação, dizendo Hosana nas alturas. Hosana significa salva-nos e tem a mesma raiz de Yeshua, o nome hebraico de Jesus. E ao gritar Hosana nas alturas, o povo judeu, clamava por salvação e dois, ao mesmo tempo reconhecia que a salvação vinha do alto, a salvação pertencia a Deus. A ironia é que eles pediam que a salvação de Deus se concretizasse em Jesus, o Salvador, que eles mesmos rejeitavam em essência e rejeitariam efetivamente naquela semana em que ele seria preso, torturado e morto. E é por isso que Jesus chora e lamenta. Porque se eles e nós não rejeitássemos a vontade de Deus, não precisaríamos sofrer, eu acho. Não seríamos exilados, não seríamos afastados da presença de Deus, como aconteceu com Adão e tantos outros. E só a título de informação, poucas décadas após essa chegada de Jesus a Jerusalém, o Império Romano cercou a cidade e destruiu tudo, inclusive o templo, mudando para sempre a maneira como o povo judeu se organizaria e se relacionaria com Deus. A grande questão, portanto, é celebrar e agradecer que Deus não nos deixa sofrer sozinho. Ele chora com a gente, Ele caminha conosco, Ele nos pega no colo, nos dá força, nos consola. Sim, nós queremos e pedimos por solução, por salvação, mas é muito importante celebrar o fato de que Deus não desiste de nós e não nos abandona. Deus usa a verdadeira igreja de Cristo para ser aquele canal de consolo, graça e restauração. Mas Deus vai além. É preciso lembrar que a entrada triunfal de Jesus não é triunfal à toa. Ele sim sofreu, mas ele venceu a morte. E ele prometeu, como lemos lá em Lucas 13, que até aquele povo desobediente que o rejeitava, no dia em que clamassem bendito aquele que vem em nome do Senhor, o veria de novo. Jesus vai voltar. Jesus vai viver entre nós outra vez. Ele não desistiu de nós e nem desistirá. E glória a Deus por isso. Portanto, levanta a tua cabeça, reconheça sim os teus pecados e busque a Deus, porque Ele quer ser o rei da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. E a minha oração é que tanto eu quanto você não deixemos essa oportunidade passar. Deus não nos obriga a nada. Deus não quer o nosso sofrimento. Ao contrário, Ele chora quando nós sofremos. Ele chora quando o rejeitamos. Mas Ele não desiste, porque Jesus já venceu. E aí? Tem como rejeitar tanto amor? Eu não consigo. E a minha esperança é que Jesus seja o rei da nossa vida. Não o rei que nós queremos, o rei que Ele é. O rei que ama incondicionalmente. Que Deus abençoe o seu domingo de Ramos e essa Semana Santa. Eu te vejo aqui semana que vem. Paz e bem.